Boa noite. Boa Olá. noite, Paulinho. Tudo bom, Paulinha? Tudo jóia. Rogando a Deus que nos inspire para falar sobre essa obra, né? Que é tão. É best-seller, mas é tanta polêmica também que a gente tem que buscar inspiração em Ismael. E eu acho que é bacana, em termos, em termos de live, eu tenho pensado nisso e conversado com outros colegas, de a gente buscar esses temas menos explorados nas palestras espíritas, né? Menos usuais, para que a gente possa explorar, para que o público conheça, as pessoas conheçam, e a gente possa aí desenvolver esses temas que nem sempre são conhecidos assim da mentalidade geral, né, Paula? Com certeza, é a oportunidade que a gente tem, né, Flavinho, de poder falar um pouco sobre coisas que todo mundo gostaria de saber. Por exemplo, essa obra. Ela é uma obra palpitante, né? Mas a gente, às vezes, quando ela é utilizada, quando ela é falada num certo convencionalismo, não se exploram alguns pontos que ela pode trazer de reflexão, né? Então, eu acho que é muito interessante usar esses momentos aqui para crescer, expandir, né, os nossos conhecimentos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu fechei aqui a porta, porque você sabe que tem Ian, que é pequeno aqui, né? Mas se estiver travando muito, você fala que eu abro, porque às vezes pode interferir no sinal da internet, tá? Certo, mas até agora tá muito, muito bom, muito bom. Tá Gente, bom. deixa eu só dar boas-vindas a todo mundo. Eu tenho visto algumas pessoas aqui comentarem. Um abraço, Meire, Sheila, Núbia. Eu vou sempre esquecer alguém, mas assim, a Paula é conhecida tanto na prática espírita que ela faz aqui em Salvador. Ela é amiga nossa aqui, inclusive, de um centro espírita em comum que ela trabalha, e eu também. E também é amiga querida aí de produção de conteúdo digital, virtual, espírita. Um abraço, James Ney, aí amigo, colega aí do meio espírita, né? Trabalhador também aí ligado à Federação Espírita do Estado da Bahia. E a Paula desenvolve um trabalho muito bacana, que é o trabalho no canal Semente do Amanhã, né? Ela produz uns conteúdos muito interessantes, conteúdos realmente bastante assim bem fundamentados, em cima de obras consagradas, muito bacana. E particularmente ela vem estudando a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho há algum tempo. Então, para mim, é uma grata satisfação. Receba meu carinho, Paula, e agradeço a você ter aceito esse momento aí para a gente estar conversando juntos, tá bom? Prazer é meu, Flavinho. Eu estava em dívida com você. Tantas tentativas de bater esse papo sobre diversos temas e não dava certo. E agora, pelo advento aí da comunicação digital, né, que tem sido explorada nesse período de pandemia, a gente conseguiu encontrar aqui esse tempo para conversar. Então, é uma Que felicidade bacana. muito grande. Minha tia Lila aí também entrou direto dos Estados Unidos, Washington State, Olha, vendo a olha gente aí. só. Meu som tá bom, Paulo? Porque como eu tô sem fone de ouvido, às vezes o som sai baixo. Não, Tá seu chegando som tá bem o bom. áudio? De vez em quando, seu som tá bom. De vez em quando, sua imagem tá travando um pouco para mim. Por isso que eu perguntei se era a minha internet ou acho que vale a pena dar uma olhadinha. Certo, ok. Então aqui o sinal, a princípio tá ok, o sinal aqui. Agora eu não tô vendo sua imagem gasgar, não, tá ok, de minha parte. Mas qualquer Então, coisa me então sinalize tá bom. também, tá? Bom, Certo. Tom Jobim costumava dizer que o Brasil não é para principiantes, não é para amadores, e essa obra talvez ilustra muito bem isso, obra de Humberto de Campos, só contextualizando, a obra de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é a obra mais famosa de Humberto de Campos, e quando eu digo mais famosa, eu estou me referindo ao barulho que fez a obra na cena pública, não apenas no meio espírita, mas também fora do meio espírita, e é uma obra que chamou a atenção tanto pelo título como pela abordagem inusitada de Humberto de Campos. Particularmente, eu tenho um carinho e um afeto muito grande pela obra Boa Nova. Eu acho que é a obra preferida minha de Humberto de Campos Espírito, mas a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho é a obra mais famosa, sem dúvida nenhuma. Alguém está dizendo que está travando, né? Tá travando? Continua travando?
para todos, só para saber se a internet dela, minha, tá travando para mim, para você, Paulinha? Você está travando para mim, Flavinho. Por isso que eu perguntei É? como era que estava a minha imagem para aqui. Algumas pessoas dizem que não, não, agora parou. Agora foi de propósito, que eu tentei trocar a conexão para o 4G. E agora? Agora voltou, parece que está bem. Me sinaliza, tá? Me sinaliza para a gente não perder esse conteúdo. Eu dou um jeito aqui. Particularmente, eu estou conectado aqui num Wi-Fi perto. Vamos lá. Como eu estava falando, a obra de Humberto de Campos é uma obra de 1938. É uma obra famosa de Humberto de Campos. É a obra mais famosa da produção do espírito Humberto de Campos, sem dúvida nenhuma. Apesar de eu gostar muito de Boa Nova, a obra de Humberto fez um estardalhaço, digamos assim. E mais tarde, em 1944, esse fato é conhecido. A esposa e viúva de Humberto de Campos entrou na justiça, entrou com processo judicial contra Chico Xavier. E esse processo judicial levou aí a uma situação dramática, uma situação delicada, porque envolveu a Federação Espírita Brasileira. O caso foi ganho, né? O caso foi ganho por Chico Xavier, ou melhor, pelo advogado da FEB, porque a viúva de Humberto de Campos alegava que o estilo de Humberto, que foi inclusive atestado por imortais da Academia Brasileira de Letras, como é o caso de Agripino Grieco, que foi especialista em Humberto, era perfeitamente compatível com Humberto de Campos. Então, se tratava de Humberto de Campos, ela estava requerendo direitos autorais. A causa foi ganha por causa desse processo delicado de que não há nada na justiça que deva reverter os direitos autorais para a família da autoria do sujeito depois de morto. E aí, de alguma forma, foi uma situação delicada até pelo judiciário, porque, de alguma forma, o judiciário tinha que se posicionar, e se posicionar, inclusive, em relação à veracidade, né? Houve, inclusive, especialistas que examinaram a obra de Humberto de Campos, e isso resultou numa obra chamada Psicografia ante os Tribunais, do advogado Miguel de Timpone, que examinou e que descreveu um pouco sobre essa época. Mas, apesar de ter ganho a causa, Humberto de Campos, mais tarde, após 1944, a última obra dele foi Novas Mensagens. Ele publicou a Lázaro Redivivo, que é a obra de 1945, já com o pseudônimo Irmão X. E nunca mais abandonou esse pseudônimo. Mas a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho não é inusitada apenas em relação a essa produção, esse processo judicial, porque, de alguma forma, a produção de Humberto ficou conhecida com essa abordagem de Humberto de Campos. É uma obra que Emmanuel prefacia, e Emmanuel faz alusão a Caminho da Luz. Emmanuel, fez a história espiritual do planeta, e agora Humberto fazia a história e os bastidores espirituais da história do Brasil. A obra de Humberto de Campos gerou muita polêmica, gerou muita discussão. O meio espírita, inclusive, em boa parte, não compreendeu. E uma das coisas que eu gostaria de passar para você, para, a princípio, você considerar, Paulinha, é justamente isso, né? Porque você acha, qual a razão que você acha que o meio espírita reagiu de uma forma assim confusa, e até hoje há confusões em relação a isso? Queria ouvir sua opinião a esse respeito, né? Você que estuda a obra. Você já começa fervendo, né, Flavinho? Olhe, é muito interessante esse processo. Realmente, assim, é muito complicado a gente começar a falar de Brasil, Coração do Mundo, sem falar das críticas que pesam sobre a obra. Ela é uma obra que, como eu disse hoje até num post sobre ela, é preciso ter olhos de ver, né? Porque quando você olha a obra numa leitura superficial, você não tira dela as pérolas que ela tem, né? E eu acho que a gente também tende a ler essa obra com um olhar muito materialista. E é curioso falar isso, porque a gente está falando de uma crítica que partiu do movimento espírita, né? Mas algumas das observações, e quando eu comecei a estudar essa obra em 2018,
eu tive o cuidado de ler algumas críticas sobre a obra, para entender qual que era o motivo da polêmica. E é interessante que, assim, quando o Dib disse na live com você que essa não era uma obra para iniciantes, ele falou uma verdade em absoluto, porque o iniciante talvez ele não que ele não possa ser lido, ela pode, mas ele não vai conseguir penetrar nela com a devida profundidade e pode cair em algumas pegadinhas que justamente um pouquinho faltar algumas chaves de leitura para bem compreender. Então, assim, quais são as críticas maiores que o movimento espírita levantou sobre essa obra? Tem algumas, né? A primeira delas se referia à questão do excesso de igrejismo, porque era uma obra espírita e tinha muitas menções católicas, né? E que como que uma obra espírita podia ter uma base tão católica, vamos dizer assim, né? E já sobre isso, o Emmanuel, no prefácio, ele fala uma coisa que é interessante, porque ele diz que Humberto de Campos recolheu das tradições do mundo espiritual, né, os arquivos que ele iria construir a obra. Então, o que acontece? O mundo espiritual, ele evolui tanto quanto o mundo material, isso é óbvio, né? E se ele fosse aurir das tradições do mundo espiritual, vamos supor, chinês, né? Daquelas falanges de espíritos que estivessem ligadas, por exemplo, à cultura da China, certamente que os símbolos dele seriam outros, né? Mas a gente está falando de uma consulta, né? Num campo espiritual que está relacionado à cultura do Brasil, né? E a gente sabe que o Brasil era eminentemente católico, né? Então, de certa forma, muito desse simbolismo vem, né, dessa estrutura mental, né, vamos dizer assim, do que pairava, né, no ideário popular, que era refletido, acho que por diversos cantos. Tem um outro aspecto que é a questão de que ele também fala que Humberto de Campos foi escolhido, não foi por acaso, foi para que ele pudesse acessar a linguagem e tivesse ressonância naquele público, né? Então, a gente está falando de uma sociedade do início dos anos 30 e que tinha uma república recente, tinha um embate fervoroso com a questão da Igreja Católica. A gente veio de um processo que o Espiritismo no Brasil começa seus primórdios no período do Império, né? Ainda ali com aqueles médicos, né? O Benoit, que vai fazer aqueles estudos da homeopatia, mas ele vai fazer todo o enfrentamento com a Igreja, né? Que vinha com aquela eminência do padroado. Então, a gente tem um percurso de grandes embates com a Igreja. Telles de Menezes sofreu isso na Bahia, né? Também no Rio de Janeiro não foi diferente. Então, eu acho que um pouco desse simbolismo e dessa linguagem também para que gerasse uma aceitação. Eu acho que eu nunca posso me furtar a pensar que a equipe espiritual, né, o mundo espiritual, é mais inteligente do que a gente. Então, talvez se uma obra que viesse no início dos anos 30 para falar de uma missão espiritual buscasse uma linguagem muito distante do que era a realidade das pessoas daquela época, seria mais difícil dela ter uma ressonância, né? Então, tem a crítica que pesa sobre a questão do igrejismo, tem uma crítica que pesa sobre que Humberto de Campos não era católico, por que Humberto de Campos, espírito, inclusive recém-desencarnado, traria essa carga, essa linguagem dessa forma, né? E aí a gente sempre fala isso quando fala de Humberto de Campos, que era um literato, né? Alguém que foi muito conhecido no Brasil nos anos 20 e 30, que tinha um desejo enorme de escrever romances que ele não conseguiu escrever enquanto encarnado, né? Ele escreveu muitas crônicas, muitos artigos para jornais, escreveu muitas anedotas, né? Mas ele não conseguiu escrever romance. Isso é uma coisa que ele deixa, né, no livro Memórias Inacabadas dele, muito bem escrito. Então, também eu não posso dizer. E aí são várias deduções que a gente faz, né? Porque estudar é isso, é buscar alguns fundamentos e trazer algumas hipóteses, né? Então, assim, nas minhas leituras, algumas das coisas que eu fui criando como hipótese era que, como literato, ele tinha a liberdade poética de escolher uma linguagem também que ele desejasse se expressar, né? A gente não pode se furtar, até porque ele diz que se fosse para ser uma obra de cunho histórico, econômico, certamente não seria Humberto de Campos que seria escolhido, né? Seria escolhido algum outro tipo de espírito. Então, ele escolhe o literato porque o objetivo era alcançar corações, né? Então,
acredito que esse espírito recém-desencarnado, com toda a sua carga literária, usou de sua licença poética para escrever como achou que seria melhor compreendido. Tem uma outra crítica que pesa também, que é um excesso de Febe e um excesso de Ismael em detrimento de Jesus, né? Existe uma dificuldade de aceitação da questão de que Ismael colocou suas tendas de trabalho sobre a Federação Espírita Brasileira, que teria essa grande missão de ordenar o movimento nascente, né? Então, tinha uma dificuldade muito grande em aceitar essa questão de uma importância maior que na obra da Federação Espírita Brasileira. E a gente não pode dissociar nunca essa leitura do contexto do Espiritismo também desde o seu nascimento, porque é interessante que, apesar de, como eu falei, os rudimentos, os prelúdios do Espiritismo ter começado com os homeopatas, mas ela vai ganhar expressão mesmo enquanto movimento espírita, né, organização espírita, com Teles de Menezes aqui na Bahia, né, e todos aqueles companheiros como Rui Barbosa, dentre outros, com a criação dos primeiros núcleos espíritas aqui nos idos do final dos anos 50 e com o grupo familiar em 1865, né? E depois no Rio de Janeiro com o grupo Confúcio, que é de 1873. Estamos ainda falando do período do Império. E essas picuinhas espíritas, que são, na verdade, próprias de todos nós que somos imperfeitos, né, Flavinho? Não acontece só agora, do ruído depois da publicação da obra para cá. Sempre existiu. É interessante que o próprio Humberto de Campos narra isso em um dos capítulos aqui, quando ele vai falar da obra de Ismael, e quando você vai procurar as referências históricas, por exemplo, do Grupo Confúcio, né, da Sociedade de Deus, Cristo e Caridade, que foram as primeiras sociedades no Rio de Janeiro, você vai ver que o Grupo Confúcio é fundado em 1873 e logo em 77, 78 já começa a briga daqueles que queriam uma linha mais científica dos que queriam uma linha mais religiosa, e parecia que não era capaz de dialogar, quando o Espiritismo veio justamente trabalhar um tripé, ou seja, tudo isso deveria estar agregado. Então, eu acho que as incompreensões dessa obra têm raízes muito anteriores da sua publicação, né? Então, é uma construção que foi feita ao longo de muito tempo, que perdura até hoje, dessas divisões que nós temos tido, né, observando o movimento, e que tem dividido cada vez mais, por incrível que pareça, e é interessante porque desde 1895, quando Bezerra de Menezes ele assume pela segunda vez a presidência da Federação Espírita, né, que é fundada em 1884, ele assume em 1889, fica um ano, e depois ele retorna para tentar reverter a crise que tinha se estabelecido no movimento nascente e tentar fazer com que ele não se desfizesse. E o grande intuito de Bezerra é justamente trabalhar o evangelho e o espiritismo, né? Então o espírita cristão, trabalhar os fundamentos da união e da unificação, né? Por quê? Porque a gente tinha, imagine só, Kardec codifica o espiritismo em 1857. A gente não está falando nem de, sei lá, 30 anos de doutrina e já estava tendo maior pega para capar. Então, essa confusão e essa incompreensão, eu acho que as raízes estão desde lá de trás, porque a gente vem trazendo isso, né? Perfeito, perfeito. Gostei muito e concordo com você. Você foi bastante delicada e cuidadosa em elencar essas críticas, etc. E eu até me permito aqui colocar de maneira mais claramente o que eu penso, Paula, é que essas críticas, né, que você colocou de maneira muito cuidadosa e até caridosa, me parecem, dizendo de maneira bem explícita, mais frontal, que boa parte delas, pelo menos aquelas que eu conheço, parte muito dos nossos preconceitos. Eu acho que, como a gente traz muitos preconceitos, em qualquer área, em todas as áreas, numa obra como essa, que mexe muito com a formação do povo brasileiro, com a história da nação, e que Humberto de Campos propõe trazer os registros acásicos, para falar de uma expressão mais esotérica, né? E oriental, né? Ou seja, os registros dos arquivos espirituais, que ele às vezes traz como
tradição ou como folclore, né? Porque tradição tem a ver com isso, mas não é folclore no sentido de lenda, é no sentido as cenas históricas que acontecem no mundo tem um registro lá guardado, né? E é interessante essas considerações suas e o cuidado que você coloca, cuidado, repito, bastante caridoso com essas colocações, né? Mas eu digo abertamente que essas colocações normalmente são parte de quem não leu a obra ou quem leu e não compreendeu. Leu de maneira apressada, e com as lentes do preconceito. Primeiro, falar que a obra de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é uma obra católica ou enviesada pelo pensamento católico. Primeiro é desconhecer a história do Brasil, que é de formação católica. O Brasil de Pedro Álvares Cabral, quando os portugueses chegaram aqui, não era espírita, né? Não tinha gente fazendo estudo de livro dos médiuns, né? Não havia espiritismo. A formação católica, a formação, né, com os portugueses católicos que chegaram aqui e com a miscigenação, com todos os problemas de violência e, ao mesmo tempo, de evangelização dos indígenas, que tem uma série de problemas aí, o fenômeno é muito mais complexo do que a gente imagina. Mas, primeiro, existe isso. E, segundo, Humberto de Campos tece a formação do Brasil, Padre Manuel da Nóbrega, Mendes de Sá, os grandes pioneiros da formação da mentalidade brasileira, Anchieta, lusitanos católicos. Mas, além disso, é importante dizer o seguinte, e a codificação de Allan Kardec, que é toda ela escrita por padres, né? Santo Agostinho, São Luís, Fênelon, foram religiosos católicos São Paulo. Exato, porque o pensamento de Jesus antes do Espiritismo aparecia, mesmo que de maneira alterada na Idade Média, aparecia no pensamento católico e mais tarde no pensamento protestante. Se o catolicismo teve um Torquemada e Carrasco da Inquisição, teve também Francisco de Assis, né? Então, é importante a gente também... E eu acho, portanto, esse comentário do igrejismo, do catolicismo, no espiritismo, um pouco de preconceito nesse sentido, né? Me parece. E essa ideia, a ideia da FEB, eu até entendo, porque algumas pessoas têm resistência à Federação Espírita Brasileira, eu não sei porquê, mas tem resistência. Porque a Federação Espírita Brasileira é uma organização humana e não está isenta de erros. Já houve erros, né? Há uma obra de Luciano dos Anjos, que fez parte do conselho da direção da FEB, que ele aponta os erros que ele e que a gestão de Vantuil de Freitas, quando ele colaborou, cometeu, né? Houve um momento delicado da gestão de Vantuil de Freitas, por exemplo, que houve aquela acusação infundada, aliás, de que Divaldo plagiava as obras de Chico, e houve um mal-estar de tal forma que a decisão, em determinado momento, foi impedir Divaldo de aparecer na FEB. Divaldo não publicava mais livro na FEB e nem saiu no Reformador, para não haver uma confusão, para abaixar um pouco os ânimos, né? Porque havia muitos conflitos, né? Erro ou não, é uma organização feita por humanos. Mas quando Humberto de Campos fala da FEB, ele fala da FEB espiritual, né? Da esperança do que a FEB representa em termos espirituais. Agora, as mãos humanas que gerenciam a parte material da FEB são falhas, são falíveis, né? Como o cristianismo também, primitivo, era conduzido por mãos humanas. Os apóstolos tinham suas virtudes e também as suas misérias, os seus deslizes, né? Então, também tem um pouco de implicância com essa ideia. Me parece também, Paula, eu não sei se você concorda, mas me parece também que algumas pessoas entendem Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho como sendo uma obra para romantizar o Brasil ou colocar o Brasil numa situação especial diante de outros países. Não, toda nação tem uma missão espiritual, toda nação ao longo da história sempre teve. Israel teve uma missão importante antes de Jesus. Quer a missão mais importante do que Israel, né? A França de Joana d'Arc teve uma missão super importante, está ali nos livros, né? Livros, inclusive, mediúnicos. A Inglaterra de Henrique VIII, com todas as suas dificuldades. Mais tarde, a França de Napoleão. Os Estados Unidos, que tem como guia espiritual, possivelmente, Benjamin Franklin.
E outros, aí a gente tem, por exemplo, Portugal, que tem Hilel, né? Narrado por Humberto de Campos, Hilel, que foi um grande judeu, né, do passado, e que seria mais tarde Henrique de Sagres ao reencarnar. Esse grande homem, guia espiritual de Portugal, né? Aqui no Brasil, Ismael, também um judeu, veja, todos ligados ali à primeira revelação da lei de Deus, né? Então, primeiro, nação, toda nação tem uma missão, e cada nação produz uma contribuição espiritual importante, né? Depois, o espírito não tem pátria, reencarna tanto num país como no outro. Então, é claro que não se trata aqui de um bairrismo, de um ultranacionalismo infantil, né? De nós somos melhores do que os outros. Não é isso, né? Mas dizer que Humberto de Campos explica um pouco a formação cultural do Brasil, que com todos os problemas e todas as críticas, o Brasil ainda assim tem uma formação cultural de sincretismo religioso, de pluralidades culturais e de muito mais com todo o racismo, intolerância religiosa que tem muito mais intolerância. Só a gente vê os problemas de xenofobia e de racismo nos estrangeiros, nos países estrangeiros. Favorável a, primeiro, o desenvolvimento das ideias espíritas aqui no Brasil, como aconteceu, a exportação da ideia espírita em outros países. Hoje o espiritismo está na Turquia, está no Japão, está na China, está em regiões de tradição muçulmana. E olha que o espiritismo tem pouco tempo, não tem nem 2 séculos. Né? E grande parte dos centros espíritas que foram fundados nesses locais foram fundados por brasileiros, que saíram daqui, viajaram, que foram morar lá, porque casaram com alguém de lá, e ali fundaram, ainda que hoje a doutrina seja pregada nos idiomas de lá, né? Hajam pessoas participando. Mas, então, existe essa ideia, portanto, de que a mentalidade cultural favoreceu nesse sentido. Agora, isso não tira os problemas que o Brasil tem, e eu queria passar para você para dizer isso. Atualmente, a gente está com a crise sanitária, uma crise política institucional, com várias polêmicas, que eu não vou nem entrar aqui no mérito, porque não é o nosso tema, mas a gente tem uma crise política, institucional, uma série de polêmicas. A gente tem uma crise financeira, possivelmente esse ano vai ser terrível, 2021 também, com o PIB talvez pior da história do Brasil, né? E como é que a gente consegue alinhar isso em relação a Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho? As pessoas, quando leem, têm essa leitura material, achando que o Brasil não tem problemas. Há um problema sério na cultura brasileira, que a gente tem uma tradição histórica, e não estou falando só atualmente, mas a tradição histórica de não levar as coisas a sério, aquelas coisas que precisam ser levadas a sério. Então, é a ideia do jeitinho brasileiro, de empurrar com a barriga. Essa é uma cultura brasileira que está presente, né? Então, eu queria passar para você para saber de você o que é que você acha disso, qual é a sua opinião, né? Eu acho que você falou várias coisas importantes, Flavinho, e eu acho que a incompreensão da obra também parte, como você falou, de um não entendimento do que significa ser coração do mundo e pátria do evangelho. Que essa é uma grande discussão que, inclusive, o pessoal do Instituto C, né, que é presidido por Haroldo Dutra, quando eles fizeram a obra Celeiro de Redenção, eles fizeram essa obra para tentar explicar um pouco, né, dessas incompreensões que há em torno de Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. E é importante, quando a gente olha esse contexto, como você falou, ainda muito desorganizado, com muitos desafios, e agora, então, esse ano, com tantas turbulências ao mesmo tempo, é justamente entender que coração do mundo e pátria do evangelho não é um local perfeito, é um lugar de redenção de almas, portanto, com espíritos imperfeitos que precisam se redimir dos seus equívocos, que precisam aprender, que vão usar as experiências físicas para esse progresso intelectual, moral, espiritual, né? Então, assim, mais do que nunca faz sentido, para mim, mais do que nunca faz sentido ser coração do mundo e pátria do evangelho, né? A missão espiritual de testemunhar o evangelho e por essas lições aprendidas expandir isso para o mundo. E a gente sabe que evangelho é um processo educativo do espírito, né? E as lições de Jesus são bússolas para que a gente possa seguir. E quanto mais desafiador o contexto, mais a gente precisa do evangelho, né? Então,
estamos carentes, sedentos do Cristo, e precisamos dele cada vez mais para enfrentar esses momentos difíceis, né? Outra questão importante que eu gostaria de levantar com relação à questão de pátria, né? Que é como você falou, as pessoas pensam num fanismo utópico, né? Numa coisa que é para exaltar a alma brasileira, para fazer uma utopia de uma nação. E é interessante que ele fala pátria do evangelho. E as pessoas tendem a confundir pátria com governos, que muitas vezes fazem essa divulgação, né, de como se eles fossem a grande representação da pátria, né? Mas a nação é algo muito maior, a pátria é algo muito maior e que é atemporal, não é esse, aquele ou outro governo que vai representar a pátria, né? É um processo cultural que vai sendo forjado ao longo do tempo. E é interessante porque ele fala que é a missão de um país, né? Então, é um processo de aprendizado de uma nação inteira. E como bem diz Ismael em um momento aqui da obra, ele fala assim, precisamos primeiro evangelizar espíritos para depois pensar em obras. Então, é um processo justamente da forja do homem de bem na prática, né? E quando as pessoas, inclusive, criticam os seus atores, né, que são trazidos ao longo da história, é porque parece que esquecem que somos todos espíritos que vamos acertar e vamos errar. Então, a gente também tem uma ilusão de que aquela pessoa que presidiu, que chefiou o país em determinado momento, ele tem que ser um arauto da moralidade, dos bons costumes, quando ele é um ser imperfeito que é falível, né? E que tem a árdua missão de conduzir. Então, eu acho que muita incompreensão parte da incompreensão primeira do que significa ser coração do mundo e pátria do evangelho, né? Então, quando às vezes as pessoas falam assim, eu vou contar para você um fato interessante, que quando eu comecei a estudar essa obra em 2018, foi bem no período das eleições, né? E foi um período super turbulento. E aí eu comecei a convidar algumas pessoas para fazer o estudo comigo no YouTube. E alguns amigos foram, inclusive, também gravar comigo para fazer um estudo. E eu fiz um convite a um companheiro espírita que eu admiro muito. Tenho um profundo carinho, acompanho várias palestras dele, gosto muito. E quando eu fiz o convite a ele fez, assim, para mim uma fala super dura. Ele falou assim, como me chame para qualquer coisa, menos para falar sobre essa obra. Porque é um absurdo trabalhar uma obra dessa, utópica, num contexto que nós estamos vivendo de polarizações, mas ele me fez uma fala que eu fiquei assim. Aí eu fiquei parada, assim, eu falei, meu Deus, como assim, sabe? Eu falei, como assim, cara? Eu lembro que Paty Lins, Patrícia, que já fez, né, e faz tantas contribuições também para o canal Raciocínios, no dia, ela foi gravar comigo, e eu comecei a chorar, eu falei, Paty, está acontecendo alguma coisa muito errada. Porque por que tanta raiva e por que tanta incompreensão para essa obra? Então, inclusive, Flavinho, no meu processo de estudo dessa obra, que já se arrasta aí por 2 anos, porque, como eu te falei, né, eu tenho tentado digerir ela o máximo possível, eu já tive algumas situações como essas, que me fizeram parar para pensar. Né? E por isso eu tive o cuidado de ler as críticas, que eu falei, meu Deus, eu quero aguçar a minha visão para também, né, não ser pouco rigorosa na leitura, vamos dizer assim. E eu fui descobrindo justamente o que você falou, os preconceitos, né? Uma politização do movimento que é como se não permitisse que a gente falasse de determinadas coisas. E aí, isso tudo vai complicando. E você veja, Paula, que assim, independente do contexto, porque a nossa abordagem aqui é sobre a obra e não no contexto cultural ou político específico que o país passa, ou que o mundo passa especificamente, porque não é uma reflexão nesse sentido, né? A obra é sobre o processo de desenvolvimento espiritual do Brasil, e é interessante Exato. pensar assim, como é que as pessoas acabam, por conta do viés político, sendo contaminadas a ponto de reagirem, né? Como se a obra estivesse falando bem ou mal de determinada situação que a gente está vivendo agora. E não é sobre o governo Y ou o governo X, né? É sobre a mentalidade brasileira em termos espirituais. Só para dar um outro exemplo que é interessante, eu vi recentemente André Luiz Peixinho, o doutor Peixinho, comentando que ele tem uma história larga no movimento espírita, ele comentando que
na década de 60, final da década de 60 e 70, quando o Brasil estava vivendo um período também delicado, um período em que havia o regime militar, e eu não vou entrar aqui pela consideração do regime militar, que hoje o regime militar também é tema de polêmica e de polarização, mas vou reproduzir apenas a fala de Peixinho, que havia uma dificuldade em relação às liberdades de expressões, liberdades democráticas. Divaldo chegou a fechar a juventude espírita da Mansão do Caminho, porque havia perigo de os jovens espíritas serem confundidos com jovens que estariam armando um golpe contra o governo, né? E havia esse perigo, havia perseguições, inclusive, ou pelo menos chamada para inquérito, para entrevista. E aí, olha só como essa obra dá origem às mais variadas interpretações. Ele conheceu o movimento espírita universitário de São Paulo e de outras regiões, e ele diz, eu era ainda incipiente na doutrina espírita, o pessoal estudava muito mais e era muito mais engajado, e tinha uma visão política Y, e chamou ele para dizer, a gente está tentando fazer uma revolução lá em Brasília, no Planalto, para implantar o Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. A gente quer implantar o ideal de Humberto de Campos. Eu quero chamar você para a gente ir lá no Planalto e a gente quer tomar o poder, porque é um absurdo esse governo aí. E aí Peixinho respondeu, sim, mas e se a gente não conseguir? Se eles não quiserem dar o poder para a gente? E aí espíritas disseram assim, então aí a gente vai ter que acelerar o processo de desencarnação deles. Aí Peixinho disse, bem, mas eles têm o exército, têm a marinha, eu acho que eles são mais hábeis do que a gente, eles são bem mais capazes do que a gente, é melhor a gente ficar aqui e tudo. E aí ele falando, veja, em cima de Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, veja que interpretação anti-evangélica se estava tendo, pegar em armas e fazer, né, um golpe de Estado, uma revolução. Independente aqui da proposta política, eu não estou entrando no mérito se era boa, era ruim, se tinha boas intenções ou não. Então, não é sobre isso que a obra trata, né? E gera esse tipo de repercussão, né? Como gera esse tipo de repercussão? Porque mexe em nós em relação a esses preconceitos, as convicções nossas, as nossas paixões também em torno do Brasil, de não examinar as coisas de maneira mais assim racional, mais fria, sem paixões de qualquer natureza, né? Então, isso é super importante. E diga, depois eu falo. Vai. Eu ia falar que justamente uma das grandes belezas da obra é mostrar que grandes personalidades que passaram por aqui, que tiveram missões desafiadoras, aceitaram aquelas missões mesmo reconhecendo muito das suas imperfeições. E a trajetória deles, né, passando por aquela experiência e tentar fazer da melhor maneira que podiam, né? E como retornavam à sua condição espiritual e como retiravam aqueles seus aprendizados. E essa é uma das grandes belezas, porque o próprio testemunho do Evangelho, né? Quando ele chama Longinos, por exemplo, para encarnar como Dom Pedro II, né? Quem foi Longinos? Longinos foi aquele soldado romano que lançou aquela lança, né, no peito de Jesus. Quer dizer, imagine, e Longinos fala, eu venho reencarnando, espiando esses processos e tentando me aproximar, né, dessa sua mensagem, né? Então, aceito essa missão, apesar das minhas limitações. Então, Jesus fala, e se você passar bem por ela, essa vai ser suas últimas encarnações na Terra, né? Então, olha que processo de redenção. E temos vários exemplos como esse ao longo da narrativa de Humberto de Campos, que nos dá esperança e me lembra a questão da própria escolha dos discípulos, Flavinho. Porque quando Jesus faz a escolha dos discípulos, ele não escolhe pessoas perfeitas, ele escolhe pessoas imperfeitas. Que, inclusive, nós nos reconhecemos em muitas delas, né? E, às vezes, um pouquinho em cada um, né? Ou seja, porque também foram testemunhar e foram aprender por sua experiência e tentar esse processo autoiluminativo. Então, a obra ela é muito bela nesse sentido, por mostrar esse processo de evolução, de ascensão diante dos testemunhos, né? E então, quando você fala que independente de contexto político, é justamente isso, porque a obra não tem um contexto político, né? Apesar dela ter vindo no ano de 38, né? Eu queria até abrir um parênteses sobre isso,
que é um outro ponto importante que no meu processo de estudo eu percebi, que é assim, quando a gente vem do processo do início da República, existe uma criminalização da prática do espiritismo, né? E a FEB vai ter um papel fundamental, e os primeiros espíritas, como Bittencourt Sampaio, Saião, essa galera toda do início do espiritismo ali, vai ter um papel fundamental na resistência pacífica, né? Tentar provar ao presidente do país e ao ministro da Justiça que o espiritismo não era aquela incompreensão que eles tinham tido. E tentar, através de uma discussão de réplicas, retóricas, tréplicas, milhões de edições são feitas nos jornais locais, né, do Rio de Janeiro, para tentar provar o que era realmente espiritismo, e tudo pacificamente, bem antagonizando com aquele movimento universitário que você acaba de citar. Então, esses arautos do espiritismo, essas pessoas do início do movimento, tiveram esse exemplo que foi pacífico, né, e focado no evangelho. E quando eles não conseguem se fazerem compreendidos e realmente eles passam a ser perseguidos e muitos são presos, a revista O Reformador tem um papel fundamental de fazer a defesa pública desses espíritas, né? E aí eles terem algum tipo de visibilidade das injustiças que eles estavam sofrendo. E a gente vai ter uma reformulação do Código Penal brasileiro somente em 1940. Então, de 1890, quando a gente tem o primeiro Código Penal da República, em que o espiritismo é criminalizado, essa criminalização do espiritismo ela só vai deixar de acontecer na reformulação de 1940. Ou seja, quando Chico Xavier traz essa obra, nós ainda éramos, segundo o Código Penal, crime, certo? Ainda era um crime. E lembrando que no Estado Novo, no período de Getúlio, em 37, há um acirramento da perseguição aos espíritas, né? Inclusive a FEB sendo temporariamente fechada. Então, quando a gente está falando de uma obra que nasce num contexto desse, Flavinho, a gente também não pode dissociar o contexto em que ela nasce, tá? Porque, inclusive, ele é um contexto histórico em que outros escritores brasileiros encarnados, desde o final do século XX até o início dos anos 40, vão tentar trazer um retrato do Brasil, com várias obras de Gilberto Freire, de Sérgio Buarque de Holanda, que são escritores encarnados, que vão tentar trazer o que seria essa nação, diante de todo o seu processo de formação até aquele momento, para tentar explicar o Brasil. E Humberto de Campos, nesse mesmo contexto em que diferentes autores consagrados da literatura brasileira e jornalística trazem obras no campo do material, né, de explicação do Brasil, ele traz a versão espiritual do processo dessa nação, né? E isso é de uma riqueza gigante. E às vezes, quando você está lendo a obra inocentemente, você nem sabe que tudo isso estava acontecendo, né? Então, eu acho essa passagem assim muito interessante. E aí eu volto um pouquinho no ponto da FEB, que é assim, eu falo isso direto com o Léo, fiz Léo. Se hoje nós podemos falar abertamente de espiritismo, e hoje o espiritismo pode resistir, são graças a essas pessoas que araram essa terra num período árido, entendeu? Então a gente tem que ter muita gratidão, que pese todas as dificuldades e as imperfeições, a gente tem que ter muita gratidão a essas pessoas que puseram a cara para bater, porque estavam ali em condição de ser preso, de pagar multas, que eram multas caras. Não é? Eu não posso desprezar esse contexto na compreensão dessa obra. De jeito nenhum, não, muito bem colocado e muito bem lembrado esse Código Penal de 1890, né? Portanto, Código Penal que criminalizava, e muito tempo depois a gente vê, por exemplo, Filito Miller, que era o general de Getúlio Vargas, de alguma forma também perseguindo os espíritas, e mais tarde Getúlio Vargas flexibiliza, porque a esposa de Getúlio Vargas era simpática à doutrina espírita, veio o Zé Arigó, etc., que a princípio foi até preso. Não, muito interessante isso. E você citou um dos pontos que eu acho mais interessantes do livro, que é a figura de Dom Pedro II, né? A Nayara até fez um comentário interessante aí, que eu vou dar meu depoimento, Nayara. Não sei se vai servir, mas eu acho muito importante isso. Que esse depoimento é baseado naquilo que eu vivi em termos de estudo lá atrás. O que é que eu quero dizer? Quando eu estudei história na escola, e isso era dito nos livros de história, Dom Pedro II era apontado
como um imperador que era algo idiotizado, que era algo fraco, que de alguma forma agiu em desfavor do próprio governo, porque ele tinha uma visão mais assim até republicana e inclusive colaborou justamente para o ostracismo dele e o fim do império, né? Como se tivesse agindo em prejuízo de si mesmo, né? Esse Dom Pedro II também é um sujeito que era colocado de maneira assim ridicularizado mesmo. Eu me lembro disso estudando história. Quando a gente abre os livros de história e os historiadores contemporâneos falando e abordando Dom Pedro II, está fazendo uma revisão de Dom Pedro II. Dom Pedro II hoje tem mais de 20 anos, né, que eu estive no ensino médio, mais ou menos 20 anos que eu estive no ensino médio, que já passou dessa fase, ele já está sendo visto por historiadores contemporâneos de um outro modo. Humberto de Campos dizia isso em 1938, a sabedoria dele, era um sujeito intelectual, né? E aí Humberto de Campos narra as provas íntimas dele, que remetia aí lá ao processo lá atrás, né, dos débitos que ele havia adquirido. Uma outra figura citada no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, importante, por exemplo, a figura de Tiradentes, né? Que é também uma figura atualmente, até hoje. Tiradentes, inclusive, já foi para um caminho oposto. É considerado um mito heróico que hoje não tem tanta relevância histórica e caiu um pouco numa figura um pouco menos importante, né? E uma figura um pouco manipulada. Mas, a despeito disso, eu nem sei se isso realmente procede, porque não é assim que Humberto de Campos coloca, mas, a despeito disso, Humberto de Campos narra as lutas íntimas e o resgate espiritual que Tiradentes estava vivendo pela Inquisição, né? Ele teria sido inquisidor no passado, e ali o martírio dele, né? Traído por José Silvério, né? E levado para aí o enforcamento e esquartejamento, teria raízes na Inquisição, né? Onde ele teria sido um carrasco da Inquisição. Uma outra figura importante que Humberto de Campos cita é José Bonifácio, né? A importância de José Bonifácio, que mais tarde, José Bonifácio é o pai da independência do Brasil, que mais tarde reencarna como Rui Barbosa, né? Veja que figura importante do ponto de vista aí da cultura brasileira, né? E, sobretudo, a figura de Ismael, né? Então, são, na verdade, o que Humberto de Campos não está fazendo um tratado de história do Brasil, porque tratado de história a gente tem. Ele está trazendo os elementos espirituais por detrás de Inconfidência Mineira, Independência, Proclamação da República, Guerra do Paraguai, né? Guerra do Paraguai, que tem um processo espiritual aí, né? A figura de Maurício de Nassau, né? E a sua importância, e tantas outras, inclusive o espiritismo no Brasil, que você citou aí com Bezerra de Menezes, etc, etc. Eu queria fazer um parênteses interessante sobre dois momentos que você citou importantes de personalidade. A primeira é Tiradentes, que tem uma curiosidade interessante. Esses resgates que a história faz, ora construindo, ora desconstruindo personagens, ela é interessante porque às vezes a gente lê a história como se ela fosse a verdade. E a história é um exercício de verossimilhança, né? De reconstrução histórica para tentar criar um processo, entender um processo. E que não necessariamente é a última palavra daquilo. Então, ela vai sendo reconstruída mesmo. Né? E do movimento da nova história para cá, onde se buscou justamente refazer esse entendimento da história, isso foi acontecendo. E a figura de Dom Pedro hoje tem realmente um respeito que é diferenciado com relação a antes. Mas sobre Tiradentes, é interessante porque eu lembrei de uma outra crítica, que é a seguinte: falam assim, mas por que Humberto de Campos escolhe falar da Inconfidência Mineira, que foi um movimento de elites e que não tinha caráter abolicionista, por exemplo, ao invés de falar da Conjuração Baiana, que foi um movimento no mesmo tempo histórico, né, que aconteceu, que tinha um caráter popular e abolicionista. E aí, estudando as questões da mediunidade e falando de um espírito recém-desencarnado, é interessante observar algumas coisas. Por exemplo, Alexandre Caroli, que é um estudioso mais recente da obra espiritual de Humberto de Campos, né, e essa parceria dele com Chico, ele fala que Humberto de Campos, desde quando ele era encarnado, ele tinha
um apreço muito grande por Tiradentes. Inclusive, ele pleiteava, porque durante um período que ele esteve encarnado, apesar de ele ser o antagonista do governo, ele teve que, por condição de precisar se manter, foi trabalhar para um departamento no governo de Getúlio, né? Então ele saiu de crítico do governo para trabalhar no governo, porque, como ele mesmo dizia, o jornalista tinha que pagar suas contas, e ele escrevendo para mais de 40 jornais, ele não conseguia fazer isso de uma maneira tranquila, né? Então, desde encarnado, Humberto de Campos ele tinha uma simpatia muito grande por Tiradentes. E ele queria, inclusive, criar uma espécie de museu, fomentar uma espécie de museu em memória a Tiradentes quando encarnado. Então, entendendo os processos mediúnicos, por exemplo, né, basta lembrar, eu acho que isso é curioso lembrar, que Humberto de Campos ele desencarna em 1934. Né? E poucos meses depois ele aparece a Chico em sonho, e depois disso, em 36, ele faz um primeiro texto, que ainda não é a obra Brasil, Coração do Mundo, mas ele faz um primeiro texto que Chico escreve, ou seja, ele começa a estabelecer um contato mediúnico mais próximo com Chico. E em 37, sim, ele começa a escrever, através de Chico, os primeiros textos que vão compor a obra Brasil, Coração do Mundo, que primeiro vai sair em Um Reformador, e depois vai reunir com outros capítulos e formar a obra. Então, eu estou falando de um espírito que não tinha nem 3 anos de desencarnado. Então, naturalmente, que algumas predileções dele enquanto encarnado poderia, sim, se expressar na obra. Por que não? Essa é a pergunta, por que não? E eu acho isso uma curiosidade, inclusive do ponto de vista de estudar uma obra mediúnica, né, Flavinho? Então, talvez essa seja uma das explicações, que não tem nada a ver com politização, mas uma predileção do espírito. E uma prova de autenticidade, né? Quer dizer, a predileção dele se manifestou. Aí viu Você citou uma coisa, Paulinha, que eu ia deixar para o final, e já que a gente está caminhando para o final, eu queria complementar, na verdade, agregar um pouco, que eu ia citar justamente a tese de doutorado do Caroli, porque tem algo na tese dele que, para mim, é sensacional. É o seguinte, o Agripino Grieco e os críticos literários, quando examinaram o texto de Humberto, e não estou falando só de Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, estou falando dos textos de Chico, a conclusão foi a seguinte: o autor desses textos tinha que ser profundo conhecedor da obra de Humberto. Ponto final. Essa era a avaliação dos especialistas. A obra A Psicografia ante os Tribunais coloca assim. Só que o que Caroli descobriu na tese dele de doutorado foi o seguinte: Humberto de Campos, ao desencarnar, ele começou a psicografar por Chico 3 meses depois de desencarnar. Ele teve uma doença longa, trato urinário, né, uma doença, inclusive, dolorosa. 3 meses depois de desencarnar, ele começou a escrever por Chico. E ele se refere a algumas coisas da vida dele, especificamente da biografia dele, que não se sabia de onde que Chico havia tirado daquilo. 20 anos depois da morte de Humberto de Campos, alguns arquivos pessoais de Humberto foram achados que tinha a missão, o diário dele. O diário, exatamente, esse diário dele, que fala sobre essas informações. Então, a pergunta é: como é que Chico sabia disso? Se nem esses arquivos o público sabia. Não, é perfeito isso, porque, inclusive, Caroli fala o seguinte, que há trechos na obra Brasil, Coração do Mundo, porque na entrevista de Celeiro de Redenção é focado em Brasil, Coração do Mundo, mas na dissertação dele de mestrado e depois na tese de doutorado, ele vai explorar outras obras, porque ele, inclusive, na dissertação de mestrado, ele começa estudando Parnaso de Além Túmulo, né? E aí depois ele vai pegando outras obras. E ele fala isso, que existem trechos. E ele faz a comparação, que eu acho mais fantástico no estudo é isso. Ele pega o trecho da obra, por exemplo, Brasil Anedótico de Humberto de Campos, e compara com trechos que está em Brasil, Coração do Mundo. E você vê que as diferenças são sutis. Então, assim, por quê? Porque é como se fossem provas, né, de que realmente trata-se do mesmo espírito. É como se ele quisesse deixar marcas ao longo do texto que as pessoas que são estudiosos da obra dele pudessem fazer essa referência, como o Caroli, por exemplo, vai fazer, né? Então, quando a gente está estudando uma obra mediúnica e a gente busca provas de que seria, né, da identidade dos espíritos, por exemplo, que é um capítulo que Kardec trabalha muito bem no Livro dos Médiuns, essa obra, por exemplo, a gente está cheia de
de situações assim que a gente pode trabalhar a temática da identidade dos espíritos, por exemplo, né? Então, eu acho o trabalho de Carole interessantíssimo, né? Quem estuda Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, vale a pena, né, estudar essas pessoas que falam, que estudam Humberto, que estudam Chico, que estudam a questão da mediunidade, entender o contexto histórico, ler A Caminho da Luz, porque eu acho que, inclusive, A Caminho da Luz tem que ser lido antes de Brasil, Coração do Mundo, né? Inclusive, eu acho que é a obra primeira de leitura. Eu não sei por que Emmanuel resolveu inverter essa ordem. Até hoje eu sou cismada com Emmanuel. Brincadeiras à parte, porque ele, inclusive, fala isso, né, no prefácio. Então, é uma obra que ajuda o entendimento da outra. Perfeito, perfeito. Georgia. Bem, a gente está caminhando para o final. Tem essa pergunta da Geórgia, mas acho que não saiu toda. Uma famosa jornalista brasileira entrevistando estudiosos da política tem perguntado a eles e não tem tido resposta. Enfim, não saiu, não saiu toda, Geórgia. É até interessante fazer as perguntas na interrogação mesmo, porque às vezes as perguntas vão subindo, né, durante os comentários e a gente não vê tudo. Bem, acho que a gente tem 2 minutos, Paula. Eu lhe agradeço profundamente, acho que foi riquíssimo. Eu imaginava, pelo percurso que você fez de estudar essa obra, foi muito, muito bom mesmo. É claro que é sempre um recorte, sempre um recorte. Tem muita coisa. Mas acho que foi muito bom. É uma abordagem que no canal a gente não tem. Eu vou mais tarde hospedar o vídeo para que aqueles que não puderam assistir, assista. Se você quiser, eu compartilho com você. Você coloca também no Semente do Amanhã. Pronto, maravilha. É isso. Suas palavras finais. Minha gratidão a você. Eu que quero agradecer o convite. Eu acho tão fundamental falar dessa obra, Flavinho. Eu acho que toda vez que tem uma coisa meio obscura no entendimento das pessoas, a gente poder explorar essa temática e tentar trazer um pouquinho de luz no entendimento da obra é sempre fundamental. Teria muitas questões interessantíssimas da obra para a gente falar, não dá, mas aí eu convido todo mundo a acompanhar os vídeos de estudo da obra Brasil, Coração do Mundo que temos lá na playlist do nosso canal no YouTube Semente do Amanhã. A gente já tem até o capítulo 15, né? Agora, a partir de agosto, eu vou voltar a fazer as gravações para a gente concluir os outros 15, né? Essa live é quase que um marco desse retorno do estudo de Brasil, Coração do Mundo, porque eu acho que eu fiquei devendo às pessoas que começaram a acompanhar o processo todo a conclusão, né? Então, fica aí o convite. Maravilha. Excelente. Excelente. Tá bom, Paulinha. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam até agora. Né? Meu abraço fraterno a todo mundo. Um abraço especial a Léo, esposo de Paula, que está aí acompanhando. Um abraço a todos, viu? E até a próxima. Muito obrigado mesmo. Um abração, viu, Paula? Um abração, um beijo grande. Até a próxima, Flavinha.